Bom, pessoal, vamos continuar aqui soluções, aula 3, né? Um assunto muito importante, cai bastante no vestibular, que é concentração de uma solução. Então, quando a gente fala concentração de uma solução, a gente trabalha basicamente dois tipos de concentração. O primeiro tipo é o que a gente chama de concentração comum, que a gente chama de C. Então, o que seria concentração comum de uma solução? Bem simples, é a relação entre a massa do soluto, que a gente chama de M1, pelo volume da solução em litros. Então, de um modo geral, concentração comum é a relação entre a massa do soluto M1 pelo volume da solução em litros. Matematicamente, a gente pode escrever como concentração é a massa do soluto pelo volume da solução, onde a gente tem a massa em grama e o volume em litros. Então, consequentemente, a unidadezinha aqui seria grama por litro. Não devemos confundir concentração comum com densidade. Aí você diz por quê? A densidade, na verdade, matematicamente falando, é você dividir a massa da solução dividido pelo volume. Como é a massa da solução, isso quer dizer que eu teria que somar o soluto mais o solvente. Então, matematicamente, é uma relação entre massa e volume, como é a concentração comum, mas o significado aí químico é diferente, né? A densidade relaciona a massa total da solução. A concentração comum, massa do soluto pelo volume da solução. O segundo caso que a gente trabalha na concentração é o que a gente chama de concentração molar, ou a gente chama de molaridade. Então a gente chama também a concentração molar ou molaridade de concentração em quantidade de matéria. Então ele pergunta no problema qual a quantidade de matéria. Então o aluno tem que saber relacionar isso. Matematicamente, a molaridade a gente representa um Mzinho com a perninha, ou você pode usar um colchetezinho. Seria o número de mol dos solutos dividido pelo volume da solução. Então, na verdade, eu teria que achar aqui o número de mols para cada litro da solução. Então, a unidade nesse caso seria mol por litro, ou a gente pode chamar de molar, ou apenas usar a letra M maiúsculo no final. Então, de um modo geral, a quantidade, né, de matéria ou a concentração molar é só você dividir o número de mol do soluto pelo volume da solução. Como o número de mol do soluto corresponde à massa do soluto pela massa molecular do soluto, que é o peso molecular, eu posso fazer uma junção dessas duas fórmulas. Consequentemente, eu posso trabalhar da seguinte maneira. Quem seria o número de mol do soluto? Eu vou substituir, vai ser quem? A massa do soluto dividido pela massa molecular do soluto dividido pelo volume. Então, repete a primeira fração, massa do soluto pela massa molecular do soluto, vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre V. Então, consequentemente, eu teria aí a molaridade sendo massa do soluto dividido pela massa molecular do soluto vezes o volume. Então, com essa expressão matemática, eu consigo fazer um cálculo mais direto. Então, basta dividir a massa do soluto e fazer o produtozinho aqui, essa divisão pelo produtozinho da massa molecular do soluto vezes o volume da solução. Então, duas coisas interessantes, que seria a concentração comum e a concentração molar. E ter o cuidado de não confundir com a densidade, porque a densidade ele relaciona a massa.
Então é muito importante que o aluno tenha esse cuidado aí na hora de trabalhar com a concentração de uma solução. Tanto saber calcular a concentração comum, quanto eu tenho concentração molar. Nesse caso, na concentração comum, ele me diz a quantidade em grama de soluto para cada litro de solução, e na concentração molar, ele me diz a quantidade de mol que eu tenho para cada litro de solução. Então, eu vejo a concentração comum em massa, né, grama, e a outra em mol, que se chama molaridade ou concentração em quantidade de matéria. Fica a dica, cuidado aí nessa parte de soluções.